Beleza. Trouxe meu fone de helicóptero. Boa. Piloto. E aí, E meu eu, jovem? e, e eu Tudo? raspei pra entrar no exército, tá ligado? Pois é, tem tanto. Pior que quase todos os personagens têm cabeça raspada assim. Principalmente os que morrem. Desculpa falar isso. É todo mundo igual. No filme é todo mundo igual. Não dá Todo pra, mundo pra igual. diferenciar. Exatamente. Começando a live de hoje, a gente vai falar sobre Black Hawk Down, né? Aqui no Brasil ficou a tradução de Falcão Negro em Falcão Negro em Perigo, Perigo. que é um filme de 2002, né? Lançamento de certa forma mundial, mas início de 2002, mas nos Estados 2001, Unidos na início. verdade, né? Nos Estados Unidos saiu em 2001, em outros lugares foi 2002, então é um negócio assim meio lá, meio cá. O pessoal que tá chegando aí, eu queria testar, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem uma partezinha aí de perguntas para vocês deixarem abertas aí pra gente. Então a gente vai falar sobre esse filme, que está disponível no Netflix, né? Vocês podem assistir depois. É um Não tá no cinema, pouquinho. né? Igual os outros que a Não gente tá no criticou aqui. cinema igual os outros que estavam falando, mas é um filme que tem. É de guerra, né? É um filme um tanto quanto violento, né? Se trata de um temático de guerra. E é de um diretor aclamado que é o Ridley Scott. Né, já fez outros filmes muito, muito bem aclamados. A gente também pode dizer que o Falcão Negro em Perigo é um clássico. Né, é um filme que marcou uma É, geração. é É top um, é um bom 5. filme de guerra. É top 5 do Ridley Scott de filmes de guerra. Ridley Scott. E só para ambientar, né, a gente vai falar um pouco sobre o diretor. O Ridley Scott é o mesmo diretor que fez O Gladiador, né, que é um filme bem famoso. Foi quem fez também o Blade Runner, né, o primeiro Blade Runner. Ele também fez o Robin Hood, que é com... Esqueci o nome Russell do cara, Crowe. que é o mesmo cara que faz o Gladiador. Inclusive o Russell Crowe também foi chamado para fazer esse filme, mas ele acabou não participando. E assim, ele tem outros filmes muito bons, mas sempre com essa temática de guerra, né? Violência, morte. Ele não tem um filme de comédia na filmografia dele, no Ele, currículo, né? ele até tem, pior que ele até tem. Tem um filme Tem, de. tem. Ele tem um filme Hum, de 2006, 2005, 2006, com o Russell Crowe, hum. chamado Um Bom Ano. Assim, é uma comédia romântica e tal, puxada pro Eu drama. acho que eu vi. Mas assim, foge um pouco do gênero Uhum. do Ridley Scott. Não assisti, não. Não faz meu tipo, não. Daqui, eu vi aqui agora. Exatamente, Ridley Scott. E assim, esse filme, né, o Falcão Negro em Perigo, ele é baseado em fatos reais, né? Era um conflito que estava rolando. A história é o seguinte: foi uma missão que foi feita, né? Os Estados Unidos estava na época o filme se passa na Somália, né? Ali no continente africano. E estava rolando uma guerra civil no início da década de 90, né, 1990, estourou uma guerra civil, e o filme é passado, ambientado em 93, né, que é justamente essa operação que tem uma base militar nos Estados Unidos. Eles estão lá para poder desestabilizar o governo e poder fazer uma ajuda humanitária, né, coisa de americano, né, ele vai lá para democratizar um país, faz o caos, depois rala peito, né? Faz dinheiro, depois cai fora. E é justamente essa situação, né? Que eles tinham uma missão que era para ser rápida, levar coisa de 40 minutos, uma hora. Eles meio que menosprezaram o inimigo, né? O pessoal hostil dele, o pessoal que estava lá, e acaba dando errado. E vai dando mais errado, mais errado, mais errado. Então, uma missão que o pessoal se preparou para fazer em uma hora leva 15 horas de duração. Então vai morrendo um monte de gente, vai ficando um monte de gente ferida, um monte de gente para trás, aquela confusão toda, aquela ideia, não podemos deixar ninguém para trás. Então vai morrer mais 100 pessoas para poder tirar um corpo de dentro do helicóptero. É basicamente essa a lógica americana no filme, né? E o que é interessante, né? Todo filme que a gente vê americano tem esse quê de os salvadores da pátria, né? Nós salvamos o mundo, nós vamos salvar. Tá caindo um meteoro, né? No mundo, vai cair nos Estados Unidos e eles vão conseguir salvar a pátria. Sempre tem essa cultura hollywoodiana, e esse filme, por ser baseado em fatos reais, mostra esse drama da guerra, né? Mostra um pouco essa questão do drama da guerra, e que o pessoal
foi uma missão ruim, foi uma ideia besta, né? Foi um contingente errado. Tiveram que pedir ajuda para a ONU para tentar resgatar a galera, porque acabou se ferrando nessa situação, nessa missão. E o que eu acho legal no filme é que dentro do exército americano tem as divisões, assim como tem em todos os exércitos. Tem infantaria, tem a galera de brigada, tem o pessoal da como é que é? Infantaria, cavalaria, tem as divisões, né? E ali dentro da mesma missão você tinha os caras, não, nós somos a elite, nós somos não sei o quê, no final todo mundo, todo mundo tomou tiro, todo mundo se fode, e não tem negócio de elite, né? Vai todo mundo se arrebentando. E o filme passa muito uma questão política, né? A gente vai lá para resolver um problema, aí tem a questão da cadeia de comando, isso é interessante. E o cara fala assim, pô, mas eu tô aqui na frente de batalha e preciso tomar decisão, precisava pensar nisso. Aí o cara fala, não, você não tem que pensar. Você tá aqui só para cumprir ordem. Quem tem que pensar é o político, é o cara que tá lá em cima. Você tá aqui só para cumprir ordem, mas tá errado, não sei o que, não me interessa, velho. Você vem aqui, você não foi treinado para pensar, você foi treinado para matar, para cumprir ordem, tarará, faz o seu trabalho que tu volta para casa. Do contrário, você vai morrer. E é isso. Diga lá, Ícaros, né? Comentar alguma coisa sobre a história do filme? Só fazer um retrospecto, fazer uma análise histórica aqui da situação, porque a Batalha de Mogadíscio, né, aconteceu em 93. 93 foi quando o Bill Clinton assumiu a presidência dos Estados Unidos. Ele que foi o presidente dos Estados Unidos praticamente por quase toda a década de 90. E assim, foi uma época um pouco curiosa porque em 91 tinha acabado a União Soviética, tinha sido dissolvida, você teve o fim da Guerra Fria e ficou aquele clima no ar, né? Poxa, acabou, os nossos inimigos comunistas se foram e quem é que vai ser nosso novo inimigo agora? Então, ao longo da década de 90, o governo Clinton, os Estados Unidos, ficaram correndo ao redor do mundo com essa ajuda humanitária. De onde é que a gente vai arrumar dinheiro? De onde é que a gente vai arrumar dinheiro agora? Acabou a guerra. Então, eles foram. Eu não vou nem dizer que eles foram arrumar guerra, mas eles foram arrumar batalhas. Sei lá, foi na Somália, teve em Ruanda também, que eles financiaram muito a guerra de lá. Teve a Iraque guerra também, aquela confusão. Iraque também, guerra da Bósnia, guerra do Kosovo. Então, assim, ficou naquilo. Poxa, os soviéticos foram embora. Onde é que a gente vai arrumar a nossa próxima guerra? E isso é uma marca em todas essas batalhas que eles foram atrás, que sempre deu merda. Se a gente for parar para pensar assim, sempre acabou sendo um fiasco. Eu não digo financeiramente, porque eles acabaram lucrando em tudo, né, que meteram a mão. Mas acabou sendo um fiasco tanto para a população, tanto para os militares, tanto para a opinião pública, para tudo que estava envolvido. Porque se a gente parar para pensar, o exército dos Estados Unidos, a gente tem aquele pensamento de que ele é o exército top de linha do mundo. É o exército mais bem equipado, que recebe o maior investimento. Graças a Hollywood. Graças a Hollywood também. Só que assim, eles até podem ser, não vou ficar fazendo juízo de valor aqui, mas talvez até seja, de fato, o exército mais bem preparado do mundo. Só que entra naquela questão da parte política, né? Se você manda 10 caras para lutar contra, sei lá, milhares de pessoas armadas, de milicianos armados, cara, não tem estratégia que consiga dar conta disso. Apesar de estratégia ser importante, assim, quantidade de pessoas também, o número, a quantidade do seu exército, da sua tropa, também é importante. E é algo que é recorrente no filme, não é? Porque eles tinham, sei lá, mil soldados, 1000 tropas no local, só que a cidade estava cheia de gente armada, todo mundo estava armado, criança armada, mulher armada, cachorro armado, todo mundo estava atirando neles. Então, é um exército que saiu de uma missão militar e se envolveu no conflito urbano. Aquilo ali já não era mais uma guerra clássica, né, nos moldes clássicos. Era um conflito urbano. E deu no que deu, né? A imagem clássica do helicóptero sendo derrubado
poxa, um helicóptero do exército dos Estados Unidos sendo derrubado por um bunda com um RPG na mão, né? Então, E não é qualquer helicóptero. É um Black Hawk. Black É um Hawk, helicóptero que é gigante. Eu nem lembro. Eu vou até ver o preço dele aqui pra você ter uma ideia de quanto dinheiro o pessoal gasta. Mas vai lá, continua. Será que é mais caro que uma câmera da Red? Da Black Red? É. Mas, assim, então, o filme, assim, em Hollywood, você já tinha algumas outras produções anteriormente que falavam exatamente disso, né? Que mostram que... Vai, quanto é que é? 6 milhões. Olha aí, 6 Aí o cara milhões... bota 10 helicópteros, são 60 milhões. Com esse dinheiro, se ele tivesse investido em educação do país, tinha acabado com o Tinha acabado. Mas vamos lá. Já vamos lá, 6 milhões. Então, assim, em Hollywood você tem alguns filmes que tentam ser um pouco mais críticos em relação a essa questão, né, da guerra, de que o país não ganha todas as guerras. Por exemplo, Platoon. Platoon é um exemplo, é um filme clássico também que dá um exemplo disso, de que, cara, assim, a guerra do Vietnã não foi esse glamour todo que pregavam na época. Sim, a gente perdeu a guerra do Vietnã. É isso. Então, apesar de serem bem pontuais, e existem esses filmes. E o Black Hawk Down é um dos filmes que fala bem sobre isso. Apesar de ter um quezinho um pouco... um pouco imperialista ali no detalhe do roteiro e outro e tal, mas ele mostra bem exatamente de que ele foi para a galera ali foi para a batalha, ninguém queria estar lá, foi uma decisão política e todo mundo se ferrou. Com louvor, né? E o que é mais engraçado, né? Aí tem umas coisas que que tem no filme que eu acho que era coisa bem de americano mesmo. Por exemplo, o comandante lá da operação, não sei se ele é general, o que é, acho que é general. É o cara que tá ali, eu entendo a responsabilidade dele de decisão de algumas coisas. Pô, eu não posso mandar mais gente pra lá, porque se eu mandar mais gente, vai morrer mais gente, né? E ele nunca fala diretamente com a equipe. Ele fala com o coronel que tá passeando Tá de no ar, helicóptero, né? vendo a operação, né? Você imagina quanto gasta de combustível naquilo ali, né? E ele tá ali comandando a operação, então troca ideia com ele, e ele entra em contato, cadeia de comando, entra em contato com o capitão, e o capitão passa pros sargentos, e aí vai. E o que é engraçado nesse filme, né? Porque eles não têm muito o que fazer lá, né? Você mostra o filme, o início do filme, eles estão ali naquela boa vida, entre aspas, não tem conflito, eles estão ali, como é que fala? Comendo, se divertindo, sacaneando o capitão, e tem justamente um certo motim, né? Que o pessoal tá sacaneando, o soldado tá sacaneando o capitão, aí fica aquela parada assim, pô, você vai ficar me sacaneando mesmo, né? Cadeia de comando, aquela coisa toda, e não tem muita como é que fala, moral em cima dos caras. Porque os caras também nunca combateram. A ideia é que os caras estão ganhando ali para ficar, entre aspas, de férias. Que eles até comentam isso. Pô, o lugar é lindo, tem praia, maravilhoso e tal. Aqui podia ser até massa para fazer turismo. E, tipo, um conflito gigante no país, uma instabilidade gigante, a guerra civil rolando. E eles estão levanta esses questionamentos no filme. Mas voltando à questão do general lá, pô, aí tem aquela coisa, umas cenas que eu acho bem idiota, né? Que o cara, pra mostrar o arrependimento dele. Tipo assim, chegam os caras tudo ferrado, sangrando, morrendo. Aí o que ele faz? Ele pega o pano pra enxugar o sangue do chão. Aí tu fica assim, velho. Cara, desse não vai fazer isso. Era mais fácil ele ir pro banheiro chorar. Eu acho que era mais realidade isso, entende? Do que ele falar assim, cara, que cagada, tô ferrado. Que ele assume. Pra dar ideia, é porque ele realmente assumiu a cagada que ele fez. Mostra ali no final do filme, naquela cartela preta com letra branca, né? Dizendo que o cara assumiu o problema que ele fez. Mas, assim, poderia ter sido talvez de outra maneira. E o cara fica sem ação, pede ajuda pra resolver a cagada que fez, né? Mas é um cara todo general, não sei o que, bem americano, não. E pá, aquela coisa tabaco, toda. O filme inteiro, né? Aquela coisa toda. E no meio do filme você tem alguns personagens que são interessantes também, né? Tipo o cara que é como se fosse
um espião, né? Que é aquele cara que é australiano, esqueci o nome dele. O Eric Bana. Que ele, inclusive, quem ia estar no papel dele era o Russell Crowe, que acabou não entrando por conta do Uma Mente Brilhante, que também é um filme muito bom. E ele é o cara que, tipo assim, é o experiente da guerra. Ele já sabe, já matou, vai lá, resolve o problema, volta de bicicleta no meio do deserto para ser resgatado, mata o javali, o pessoal tem churrasco, sabe? É o cara que tá ali, tipo assim, aí o capitão vem confrontar ele, pô, cadê sua trava? Tu tá com a arma travada? Ó, minha trava tá aqui, eu tô dentro da base, minha trava tá aqui, sabe? E o filme traz alguns questionamentos sobre essa coisa um pouco idiota do tipo da missão e da guerra que tava acontecendo. E tem também uma disputa ali entre os soldados também, porque você tem o grupo do Eric Bana, que é a Força Delta, alguma coisa assim, deixa eu até confirmar assim, que é a Delta Force, que eles realmente é como se fosse o time de elite do exército. Eles que entram em missões, que realmente realizam muitas das missões, estão sempre ali em conflito. E você tem o resto do regimento inteiro, que é formado por os caras que estavam completamente verdes, nunca viram uma batalha na vida, estavam ali a passeio. E se não fosse realmente esse conflito, talvez eles tivessem saído, passado todo o tempo deles de serviço, fazendo turismo ao redor do mundo, sem realmente ver um conflito direto. Então, tem muito isso, porque você tem lá um sargento, um tenente, que é o careca, né? Que ele já está há alguns anos. Ele já está há alguns anos no. É porque tem outros caras assim que esse é careca na navalha mesmo, né? Dá pra perceber que Que é o Draco Malfoy que você tá falando? Sim, o Malfoy pai lá do Harry Potter. Sim. Então, e ele não gosta dos caras, e você percebe que é como se fosse até uma inveja. Porque os caras estão sempre em missão, eles sabem como fazer, enquanto ele só tem a pose. Ele está ali na posição de comando, numa patente alta em relação aos caras, sendo que ninguém respeita ele, porque o pessoal não tem o que fazer, fica o tempo todo ali na base, brincando. Então, tem realmente esse conflito ali entre eles, que depois se reflete no campo de batalha também, mais pra frente no filme. Então, isso que é interessante. E o legal do filme, assim, eu acho que não é um filme perfeito, tem alguns pontos que eu vou criticar mais pra frente. Mas o que eu acho interessante no filme é que ele é quase um documentário. Ele não aborda nada do que está sendo mostrado ali com emoção. Se vai gerar alguma emoção no espectador, é porque é alguma imagem forte, é alguma situação muito pesada, e vai. Mas em momento algum ele tem essa intenção. Então não tem muito daquelas cenas contemplativas, não tem muito daquela questão de usar, por exemplo, a composição para tentar criar uma metáfora da situação. Não, é tudo bem cru, é tudo muito cru que está acontecendo. Não tinha observado isso, mas bem colocado. Isso se reflete até na fotografia, né? A gente vai falar mais pra frente. Particularmente, eu acho a fotografia do filme horrorosa, mas se a gente parar para pensar que o filme ele é voltado para essa linguagem documental, faz todo sentido. O cara tá filmando ali com o que tem, com a iluminação que tem. Então, é isso que fica bem interessante. Você está acompanhando a história. Ele não está fazendo juízo de valor se a atitude de algum personagem foi... Em alguns momentos, né? Que nem a do general que tu falou, realmente ali ele tenta passar um pano pro general e tal. Mas ele não tenta fazer um juízo de valor da maioria das ações dos personagens e mostra que todo mundo ali foi jogado naquela situação por conta de uma decisão política. E assim, se deu merda, bicho, agora a gente vai acompanhar realmente o que esses caras passaram e o que aconteceu aqui no campo de batalha. Falando nesse ponto de vista, eu não tinha observado dessa maneira. Porque eu não digo que a direção de fotografia seja ruim, tá? Mas ela realmente não tem nenhuma cena que fica assim, meu Deus, segura o coração, tipo assim, caramba, né? Como a gente vê hoje em vários outros filmes e como a gente já viu também em outros filmes do Ridley Scott, né? Tipo o Gladiador, Blade Runner, realmente. Blade Runner é muito bom, assim, a fotografia. É um filme que eu acho que ele resolve o que ele veio fazer, que é mostrar, realmente retratar cenas de guerra, né? E o que realmente causa dor, né, quando você vê o filme, são cenas
gente morrendo, o cara partido ao meio, braço, aquelas coisas todas, O mas é dedo algo pendurado, né? muito cru, né? Algo muito cru, né? É um negócio realmente bem marcado. Agora, eu acho que em termos de técnica, né, de direção de fotografia, ele para criar aquela questão das cores, né? Dos verdeados, né? Tem muita presença de verde no filme para retratar a noite ou retratar. Tudo tem um tonzinho verde no filme. Então tem algumas cenas à noite que ele faz exagera, né? A noite não é azul, a noite é verde na Somália, né? É que nem o sol que é amarelo no México, né? Na Somália, a lua ela não é azul, ela é verde. Então ele Muita tem sombra essa também, né? assinatura. Parece que ele tá ali no limite da superexposição, né? Dos quadros. Uhum. E é um filme que tem falando de fotografia, ele tem muito contraste, né? Então você tem de dia ou de noite, você tem a presença do preto profundo o tempo todo, ele tem essa marcação que ela é bem característica do filme. E sem contar também que eu não consegui achar o tipo de câmera que usou nem nada, mas tem uma presença de granulado, né, para dar uma ideia de envelhecimento no filme, o filme inteiro. Então, pode ter sido algo de pós-produção, ou então ele gravou Com a com Sony o X200, ganho, o né? ISO, altíssimo para poder dar aquela característica. Foi rodar no filme, ele usou um filme, sei lá, ASA 3600 para ficar tudo granulado, independente se é de dia, de noite, ele fez e dá essa característica no filme. Que eu acho que dá até um pouco mais de realidade, essa estética documental. Não é um filme Sim, plástico, não é um sim. filme bonito. É um Exato, filme que você vai exato. ver dá aquela ideia de documentário, de realidade. E a maioria dos filmes de guerra também faz, que assim, pelo menos de guerra moderna, que são mais crus, fazem isso. Por exemplo, aquele Guerra ao Terror, também, que acho que é de 2009, 2009, 2010 por aí, ele também faz muito isso. Então, é a questão realmente de compor, né? Por exemplo, filmes que falam sobre Segunda Guerra Mundial, você percebe que a galera capricha muito mais na composição, na fotografia. É algo mais pomposo até, né? Para dizer que Para ser pra, histórico, né? histórico, exato. Já esses filmes de guerra moderna são mais crus, que é para representar isso. Ó, cara, não tem glamour nenhum na guerra, é tudo uma merda, morre gente, enfim, não tem sentido nisso, então vamos deixar isso aqui mais cru. E combina. A decisão, assim, no final, o filme todo, ele é bem redondinho, seja da história até a técnica, porque tudo casa com, com a ideia do filme. E a gente falar aqui também do som, né, do filme, do sound design do filme, que é um negócio espetacular, cara. Assim, se a gente parar para pensar para a época, 2000, ali, começo dos anos 2000, que o pessoal fazia filmes bem avacalhados, não se importava muito, principalmente filme de ação, que a galera não se importa muito com sound design. Esse filme, assim, ele elevou o nível realmente da captação de som, porque é aquilo que eu acho que tu falou em outro programa, que toda arma tem o seu som específico, tem o som específico, e não só o som específico, considera também a distância em que do disparo, enfim, o barulho dos helicópteros também, questão de Você impacto, sente ele passando, que ele tá passando em cima, né? Tá no noite ele tá passando e ele helicóptero. acompanha, o surround faz sentido, funciona nesse filme. Então, assim, o sound design do filme é incrível. É feito até que ganhou o Oscar. Ganhou. Inclusive ganhou o Oscar de melhor som. E o que eu posso dizer? Eu lembrei de falando de sound design do. Ai, Duro de Matar, né? Todas as armas têm o mesmo barulho do filme. E desse realmente você vê que são armas diferentes. Por exemplo, a arma que tá em cima do carro faz um barulho, a arma que tá no helicóptero faz outro, a arma que tá na mão do cara, ele troca pra pistola, ele troca pra metralhadora, ele troca pra não sei o quê. Então você tem essa construção, né, sonora no filme, então ambienta muito mais. E até para poder identificar os personagens, né? É como se fosse o timbre, a voz de cada soldado.
cada soldado tem uma arma e eles têm essa questão, né, de dar o tiro, quando dá o tiro, a questão das bombas, das explosões. Realmente é muito bem feito, né? A arma do inimigo, que é a AK, ela tem um som diferente da arma dos Do bonzinhos, dos fuzil, né? mocinhos. Do Do fuzil fuzil clássico. do americano, né? Então você tem essa diferença. Deve estar um trabalho desgraçado fazer isso tudo. Não, e questão de Mas consultoria valeu a também, pena. acho que metade do orçamento do filme foi só para consultoria, porque é algo absurdo. E até mesmo a questão das explosões, né, dos barulhos de tiro, porque os filmes de ação passam a ideia pra gente de que, assim, por exemplo, o cara vai explodir uma granada, o cara explode uma granada, dá uma explosão de, sei lá, 50 metros que leva tudo, né? E não, muitas vezes a granada tem aquela explosão seca, ela tem uma força incrível, vai dilacerar tudo que tiver no caminho, mas se você parar para pensar, se você for pego fora do raio de ação da granada, você não vai sair com arranhão, vai sentir um impacto, mas você não vai ser afetado realmente, fisicamente por ela. E o filme respeita Uhum. muito isso. Então, em alguns momentos tem um míssil que bate na parede, mas a força do míssil não é para levar a parede junto. Não, ele bate na parede, explode ali naquele raio de ação e pronto. Tanto que tem muita cena que vem o míssil, os caras se abaixam, ele passa e acabou assim. Então, o filme respeita muito isso. Para quem não está acostumado realmente com essa guerra real, né, com isso mais cru, Uhum. pode até achar estranho, né? Putz, que negócio mal feito e tal, mas não, ele tá realmente sendo o mais verossímil possível, o mais real possível. E o que é engraçado também, né, é coisas que acontecem em filme. Você falou o negócio da explosão real, eu tô lembrando dos filmes, quando o carro cai de um penhasco, ele capota, e para lá embaixo, aí faz aquela câmera de longe e explode. Como Explode. se o carro ele fosse obrigado a explodir depois que capotasse. Que todo filme é assim. E o que é legal, ele mostra umas situações que são bem reais, né? Porque o que o cinema acaba vendendo nos filmes de ação que é fácil manusear uma arma. Basta você pegar e atirar que você vai matar todo mundo que você quer na tua volta, né? E esse filme aí dá uma realidade. Tipo assim, a galera tá atirando, mas não tá acertando tiro nenhum, por causa da distância, né? Aquela questão fugindo, os caras estão descendo o dedo nos caras, os caras estão correndo, atirando. Ah, precisa de cobertura, né? Aí dá o tiro pra. Que o pessoal chama de supressão, né? A tal cobertura. É o que? O cara começa a atirar na direção dos caras. E os caras não querem tomar o risco de tomar um tiro, então todo mundo se abaixa. Então, enquanto o cara avança para poder pegar a lanterna lá, a luz, e para o cara poder ver. Então, é muito mais uma questão de barulho para assustar do que realmente para matar os caras. E aquela coisa também que eles falam no filme, até sacanear, um somália atira muito mal, né? Aquela coisa. Porque os caras não têm treinamento, eles não têm um treinamento militar que nem eles, têm que ficar treinando tiro todo dia, não sei quantos mil disparos por semana. E mesmo assim os caras erram tiro pra caceta, velho. Eles não conseguem derrubar Exato, os caras. exato, porque tem um fator psicológico também, cara. Você pode ter o maior treinamento do mundo. Se você tiver com medo na hora, sua mão vai tremer, o tiro não vai sair da trajetória, enfim, tem vários fatores. A galera acha que é fácil, botar uma arma na mão do cara e atira e vai acertar o alvo, né? Acabou, né? Tô vitorioso. E assim, eu achei que ficou legal porque ficou bem. Dá essa realidade, né? Então o cara tá no meio do tiroteio, vai me dar cobertura. O cara levanta, vai lá, para, aponta, tira, porque ele tem que dar aquele tiro certeiro. Ele tá desperdiçando munição. E é o que acontece no meio do filme. Então, assim, meu irmão, acabou a bala aí, o que a gente vai fazer? Tentando segurar e tomando tiro e aquela coisa toda, aquela confusão toda. Exato, e acho que isso é o mais interessante do filme. Em alguns momentos, assim, o filme tem 2 horas e 20, né, se eu não me engano. Em Uhum. alguns momentos, chega até a dar nervoso, assim, você fica irritado, estressado, porque é tanto tiro, é tiro assim, sei lá, 20 minutos de filme de introdução, começa realmente tiroteio. Quando começa, é até o final, cara, não tem pausa. Então chega um momento que você fica até irritado, estressado, porque, cara, não acaba. Não vai acabar, como é que é isso? E tem muito dessa situação. São os caras atirando, são os somalis atirando de um lado,
os estadunidenses atirando um do outro e ninguém acerta ninguém. Porque você não tem precisão ali naquele momento. Tanto que O carro andando, dá pra contar buraqueira e o cara tá tirando. Uhum. dá para contar nos dedos de uma mão os alvos que são atingidos de fato, né? E tem alguns que são até engraçados, que o cara pega uma granada, joga a granada na janela e explode na janela para pegar o cara ali. Então, assim, guerra, na verdade, é assim, cara. Você não tem, sei lá, talvez quem tenha absurda precisão nessas batalhas de guerra moderna sejam os snipers, mas no filme, em momento algum, acredito que aparece algum sniper, né? Acho que só mais pro final do filme. Mas não tem essa precisão. Tem o que o pessoal chama de franco atirador, que são os dois caras que descem pra resgatar o cara que tá no helicóptero, que tá com a perna quebrada. Né? Que ele tá com um rifle e, tipo assim, meu rifle tem 5 balas e mais munição aqui. E assim, tá vindo 3.000 pessoas em cima do cara. Uma hora a munição acaba, né? A galera vai chegando. E mostra essa situação no filme, né? A questão do... É até frustrante se a gente parar para pensar assim em nível de narrativa cinematográfica, só que é baseado em fato real. Então você tem 2 caras que vão descer para ajudar o piloto que está com a perna quebrada. Então os caras... E eles vão ter que segurar aquela multidão toda. Só que, cara, são 3.000 pessoas contra 2 caras que estão sem bala. O que tu acha que vai acontecer aí? Você fica frustrado, mas bicho, é vida real, não tem pra onde correr. E assim, e o que eu achei legal nesse filme, tem muito essa questão política, né, que Hollywood acaba vendendo pra gente que o americano é Salvador e essas coisas, mas é um conflito daquele país, entende? É uma cultura diferente, sabe? O cara ele vai lá pra tentar resolver um problema, ele vai resolver o quê? Os caras têm que se resolver, né? É que nem uma briga de divórcio, uma separação. O pessoal tem que se resolver. Aí chama o advogado de lá e tal. Enquanto a galera não resolver aquele conflito, a briga vai continuar estancando, entende? Aí não adianta vir chega um cara de fora com, sei lá, um tribunal, sei lá, qualquer coisa assim do tipo, e os caras enquanto eles não quiserem resolver a situação, não adianta. E você vê muito isso, né? O cara que é o vilão que eles estão querendo pegar, vilão não. O cara que eles estão querendo pegar, a missão, o líder que eles estão querendo pegar, né? É porque não tem um vilão, né? Você vai pensar, os Estados Unidos é vilão, ele entrou lá, matou um monte de gente e foi embora. Então, o líder da milícia lá, que tá lá dentro, né? Ele vai falar, olha, então vou negociar com você de soldado para soldado. Ele falou, mas eu não tô no comando. Eu falei, olha, aqui na Somália, você não tem o poder da negociação, mas na Somália matar é negociar. Ou seja, o cara acabou de dizer, ó, eu vou te matar se você não quiser negociar comigo. Então, é outra cultura, é outra cabeça, não tem cadeia de comando, né? É diferente. E é muito doido isso, né? Essa briga. Tem até o sargento lá que acaba tomando posição, que eu esqueci o nome dele, tomando a frente, que o cara tá com... teve epilepsia, né? Tem um ataque epilético, é dispensado, ele acaba assumindo. E ele fala assim, você não tem raiva deles? Não, eu respeito a cultura, toda aquela ideia moral e não sei o que, sei lá. Quando vai pra guerra, meu irmão, ele ou os caras. Especificamente era um cara que fazia o trabalho de serviço administrativo, né? Dentro lá da base. Ficava passando cafezinho e tal, aí o outro teve realmente um ataque epilético. Não, tu vai assumir o posto dele agora. Então, cara, disse, eu nunca tive em combate, velho. Só tem você. Não. É o outro que eu tô falando. É o Josh, não sei o que lá, que é o Matt, que é o Everest. Everest. Everman. Everman ou Everest? Everman. Eu não lembro, acho que é Everest, não? Bom, eu sei que é o principal do filme, que recebe o cara e tal, aquela coisa toda. E ele, não, eu respeito os somálios e não sei o que, e a galera tirando sarro com a cara dele. Você tá aqui pra matar os caras. Você vai dizer que vai respeitar ele, né? Tu é soldado. Aí tem esses conflitos, né? E ele passa o tempo todo em conflito com Eric Bana, né?
Fala assim, pô, eu fico pensando, por que que a gente tá aqui, por que não sei o quê. O que que você pensa sobre isso? Aí ele vai, eu penso que eu não penso em nada. Ele não Eu só tô explica, né? E é aqui o cara, pra realizar a missão, né? a realizar a missão. Aí no final eles vão e conversam. Olha, eu vou ter que voltar lá pra guerra. Você não vai vir, né? Porque tu é um Ranger, tu é infantaria. Tu não é equipe especial. Eu tô tendo que voltar pra guerra de novo. Aí você vai me perguntar, você acha que eu faço isso porque eu gosto? Porque eu sou viciado em ação? Não, porque é, é muito mais a relação de companheirismo, de ter que proteger o colega dele do lado, da equipe, do que querer estar de querer estar na guerra ali, matando, conflitando com a galera. E dá essa realidade pro cara, né? Que era o que estudava o pessoal da Somália, fazia aquilo tudo. A cultura da Somália. E assim, já falou a gente, até que a gente já se confundiu aqui de soldado que a gente tava falando. Uhum. Isso é curioso que assim, o filme, todos os atores são iguais no filme, né? No momento que eles colocam o uniforme e estão sujos lá no campo de batalha, você não tem mais como saber quem é quem. Acho que e todo mundo careca? Todo mundo careca. Das primeiras vezes que eu assisti o filme, eu tive dificuldade de reconhecer quem morreu, quem levou, quem tomou um tiro, quem saiu aleijado, porque, cara, apesar de eu conhecer os atores, e na época não eram tão famosos assim, mas hoje, assim, todo mundo, praticamente o elenco inteiro desse filme é um elenco de astros. Então, você fica pensando, eu conheço esses caras, sendo que lá no campo de batalha tu não reconhece ninguém. E apesar todo mundo igual. E apesar de ter um nome deles em cada capacete, assim, cara, vamos ser sérios. São 200 soldados. A gente não vai ficar decorando o nome dos caras na primeira vez que assiste o filme, na segunda, enfim. Então, assim, isso pode até ter amenizado um pouco, mas é todo mundo igual. E talvez essa tenha sido a ideia do Ridley Scott também. Vamos pegar aqui esse elenco gigante com astros e vamos deixar todo mundo. E é só mais um número. É só para dar ideia de número. Os únicos que se destacam são justamente o pessoal do Esquadrão Delta, que é a Operação Especial. E eles usam uma roupa diferente. Cada um tem um equipamento que, assim, é a prática do cara, né? O Bana, ele usa um rifle diferente. O outro lá, que é o William Fisher, né? Que é o sargento Sanderson, que discute com o capitão, ele também usa um equipamento diferente, né, com a luneta e tal, e o resto da infantaria, tudo arma, tudo igual, é tudo igual, parece que foi tudo fabricado no mesmo lugar. Aí é interessante essa ideia. Aí o que eu ia comentar, né, que eu acho muito engraçado nesse filme, é o... Acho que é sargento também, que é o Danny McKnight, que é o cara que tá no Jeep. E tipo assim, o mundo tá caindo, ele sai do Jeep como se nada tivesse acontecendo. Aí fala, pô, que não sei o quê. Porque ele já sabe que assim, o risco dele tomar um tiro é difícil. E o cara parece que não tá ligando, não. É porque meio que o tempo que eu vou perder me abaixando, me esquivando de bala e tomando susto é maior. É melhor eu ir andando, resolver o problema e voltar. E é muito engraçado, porque morre não sei quem. Ele parece que tá de saco cheio também, né? Já da guerra. E tipo assim, parece mais antigo ali também. E parece que ele pegou o Jeep pra dar uma volta na praia. Aí ele vai, chega lá e não sei o quê. Aí morre não sei quem. Pô, olha, alguém tem que subir na ponte 50. Sobe aí. Aí tira um, bota outro. Aí morre mais um. Ó, morreu mais gente. Sobe outro. Tem que. Eu tô no comando. Eu tenho que. Tipo assim, eu tenho que estar aqui resolvendo um caminho pra chegar lá. Eu não posso pegar na ponte 50, senão morre todo mundo. E vai morrendo gente, vai morrendo gente, vai morrendo gente, e ele vai ficando pau da vida e fala, cara, ele tá sob fogo cruzado. Tu tá aí passeando de helicóptero, velho. A gente tá morrendo aqui e você tá de sacanagem comigo. Me dá uma coordenada. Não posso. Por causa disso, disso, daquilo. Aí ele vai se emputecendo. Aí toda vez que para o carro, ele abre a porta, sai como se nada tivesse acontecendo, resolve o negócio e volta. Aí vai. Né? E isso chega a ser engraçado no filme, mas a atitude dele é essa. Porque ele não tem o que fazer. Ó, aí tem um... O cara toma um tiro de míssil, né, de rojão, e o rojão atravessa o cara e a bomba não explode.
Aí ele para o carro, para o comboio, vai lá no caminhão, vê, abre a porta, fulano, o rojão vai explodir. Desce do caminhão, por favor. Vocês, chegam aqui. E a bala comendo. Ó, pega o cara, tira ele daí do caminhão, porque alguém tem que dirigir. Devagar, porque o rojão pode explodir. Bota ele no caminhão. Ou seja, botou o cara morto, que é uma bomba, botou de volta no caminhão porque precisa levar o corpo do cara de volta, aquela coisa toda do exército. Ó, precisa de outra pessoa, mas eu tô ferido. Eu falei, amigo, todo mundo tá ferido, eu também tô. Pega o caminhão e vai embora, velho. Senão a gente vai ficar preso aqui. E fica nesse. São os diálogos que chegou a ser engraçado. E perto do final do filme, quando ele tá chegando pra resgatar o pessoal, aí ele chega, opa, tudo bem, a bala comendo. Eu, fulano, o cara abaixado, cheio de medo, aperta a mão do cara, ó, a gente veio te resgatar, tá? Pega os teus feridos e bota ali no comboio que a gente tá indo. E a bala comendo, todo mundo abaixado, ele em pé, conversando como se nada tivesse acontecendo. Engraçado. É bem engraçado mesmo. Inclusive, acho que não sei se ficou uma marca do ator, porque esse ator, eu já vi ele nos outros 2, 3 filmes de guerra, que ele interpreta o mesmo personagem, assim, no mesmo estilo. Por exemplo, eu não sei, tem aquele filme do Pearl Harbor. Ele faz Fogo contra Fogo também, que eu tô vendo aqui. Ele tá lá em Fogo contra Fogo, ele é o primeiro que morre do grupo do Robert De Niro lá. Ele fez o Pearl Harbor mesmo, num personagem igual, mesma coisa, o sargento, cheio, que quando os japoneses estão atacando Pearl Harbor, o personagem dele pega uma espingarda e começa a atirar de espingarda dos aviões, cara. É ridículo, como é ridículo, no geral. Sendo que, assim, acabou virando uma marca do ator. E é um personagem interessante também. E a gente tá rindo aqui dessas situações, mas em momento algum o filme tenta passar esse ar cômico pra gente. É aquilo, ele tá narrando os fatos, tá narrando o que aconteceu. Provavelmente, esse sargento, se ele foi baseado em algum sargento específico, ou em vários, né? Porque o filme tem muito filme que baseado em fatos reais que faz isso. Pega vários personagens reais e resume todos em um só, para facilitar também até contar a história no filme. Então, assim, tem cara na guerra que faz isso mesmo. O cara já tem um pouco de experiência, sabe o que vai acontecer, tem noção que tá dali do campo de batalha, e faz essas coisas. E pra gente acaba sendo engraçado. E realmente é. Mas também mostra também uma outra característica que é de outro personagem. Quando você tem os personagens que estão. Os soldados que estão absurdamente cagados de medo, que estão imóveis por conta do medo. Você tem o oposto, que é o cara super sangue frio, que tá assim, na cabeça dele, ele tá com tudo sob controle e mantém a calma ali para as coisas funcionarem. E falando em cena engraçada, outra cena que eu acho engraçada é quando o comboio vai embora e esquece os 2 caras lá na metralhadora. E é um negócio que é engraçado, porque é uma coisa que acontece. E você vê como é importante a parada da comunicação, porque nem todo mundo tem rádio, né? Só tem um pessoal que tá com rádio. E eles se dividem, ó, cobre aquela zona lá, que a gente cobre essa zona aqui, começou o tumulto, a galera saiu e largaram os caras lá. Aí você imagina, velho, meu irmão, o que a gente vai fazer pra ir embora? Os caras não tem mapa, não tem nada, eles estão soltos. Aí eles acabam se reencontrando, se reagrupando no filme. Mas é engraçado, o cara dá tiro com a metralhadora na cabeça do outro e fica surdo. Aí fica berrando no meio É muito engraçado, eles ficam gritando no meio da rua vazia, com o maior risco de serem pegos. É engraçado. Inclusive foi recorrente, tem relato dos atores, que foi recorrente nas gravações, dos atores ficarem surdos por conta do barulho realmente de tiro. Obviamente não era o tiro real, né? Era o som realmente do local, mas o Ridley Scott quis simular tão bem o campo de batalha ali, que assim, eu acho que ele só realmente faltou colocar a bala de verdade na arma dos atores, para ser o mais real possível. E você tinha muitos dos figurantes eram soldados do exército dos Estados Unidos, que o exército cedeu os soldados para participar das filmagens. Imagina o lobby que Hollywood não deve ter feito, né, junto com o Pentágono para isso rolar. E outros eram ex-soldados. Então, assim, os caras estavam muito bem assessorados ali em todas as situações e tal. Então, muita cena de explosão, apesar da explosão não ser real, mas o som era simulado numa altura, numa intensidade suficiente para simular que parecia somente explosão. E imagina tu filmar e refilmar as cenas várias vezes ao dia. Teve ator ali que terminou de filmar em surdo. O cara realmente levou um tempo
para poder recuperar a audição. E algumas cenas que os caras estão gritando, eles estão gritando realmente porque ele não tinha noção que estava gritando, porque ele já não estava ouvindo mais nada. Eu recebi uns comentários aqui que é bem engraçado, né? A gente tá falando, porque os caras fazem a situação de guerra e tal. O meu irmão que tava comentando, o problema não é o dinheiro, né? É porque tá falando do negócio dos helicópteros, né? Pô, 6 milhões, né? 6 milhões é um helicóptero simples, porque ele equipado é 10 milhões de dólares cada helicóptero. Então, o problema não é o dinheiro em si, o problema é a operação dar certo. Então, ela tem que dar certo. Não importa se eu ter que gastar 5 vezes mais dinheiro porque fez cagada no início. Desde que dê certo, vai gastando mais dinheiro, né? A torneira aberta. E assim, em relação a essa ideia de filme de guerra e tal, eu digo que esse filme ele tem um roteiro e é bem interessante, porque a gente tem outros filmes de guerra que eu acho que o roteiro e a história em si não é tão legal. Tipo, você vai me crucificar por causa disso. É o Resgate do Soldado Ryan, eu acho o roteiro meio besta, você tem que sair de um lugar e tal. O filme é massa, é bem construído, direção de fotografia maravilhosa com tudo, mas é um negócio, né? Pô, os caras vão sair de um lugar, atravessar. Inclusive, não gosto do final. Inclusive, acho o final ridículo. É aquela coisa pra, né, os americanos, né? Aquela coisa toda. E outro filme que eu acho uma porcaria é aquele Fomos Heróis, que é do Mel Gibson. Nossa, na Guerra É do horroroso, horroroso. É um filme só para enaltecer, né, o fracasso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, como o fracasso dessa missão no Falcão Negro. Você vai dizer que essa missão foi um sucesso? Os caras pegaram, como é que fala? Prenderam tantos somalis para resolver um problema, morreu um monte de americano, matou um monte de gente, não sei o que, gastou, foram 2 helicópteros no chão, né? Bota aí 20 milhões de dólares. Fora combustível e outras coisas, né? Indenização, aquela coisa toda. Então você vê como é que fala? É um filme que não é. É um filme de guerra que não é muito. Desculpa. Ai, me confundi. Em relação Ih, rapaz, me perdi. Em relação a filme de guerra, é um filme de guerra legal, acho ele bem construído. Tem uma história sólida, apesar de não ser um final feliz, uma história feliz, até porque é guerra. Mas ele tem um enredo legal, tem algo que prende a gente. E você não percebe o tamanho do filme. Ele não é um filme longo, não é um filme cansativo. Mas é que você acha que vai acontecer um negócio e dá uma merda. Os caras, meu irmão, aí dá outra merda. E os caras estão ali tentando resolver. O filme que deixa nervoso, mas assim, não dá nervoso. cansativo. Uhum. E falando em termos de nervoso, né? O filme deu uma bilheteria massa, né? Que foi um filme que custou 97 milhões de dólares, então para a época foi um orçamento bem alto, né? A gente já falou aqui, por exemplo, de o Coringa, né? Que é um filme de 50 milhões, que é 2017 agora, né? O filme saiu de graça, basicamente. 2019, saiu de graça. A gente tem outros filmes de guerra que tem uns orçamentos altos. Mas rendeu bastante, que pegou quase que o dobro deixa eu até confirmar aqui. o filme de 170 milhões. 173 milhões de dólares, isso não é de bilheteria, fora o que ainda deve estar rendendo por hoje, né? E os próprios filmes do Ridley Scott, no geral, eles não são filmes que costumam ter uma receita tão alta. São filmes que custam ali por volta dos 100 milhões, mais ou menos, e lucram seus 170, 200, 500 até. Não chegam na casa de milhões. Já é um bom lucro, né? Vamos. Mas já tem um bom lucro. É aquilo, o filme, ele se pagando, não é assim, o estúdio não vai ficar satisfeito com isso, mas pelo menos não deu prejuízo, né? Não deu prejuízo, já tá ok. E muitos estúdios têm muito de um viés também artístico. Então, o Ridley Scott, apesar dele ter muitos filmes ruins também, sempre que ele faz um filme... não vamos passar pano, que o cara também tem um filme bem ruim, mas sempre que ele faz um filme, o filme é indicado ao Oscar, ou a vários prêmios. Seja nas categorias... Tem conchavo lá. Seja nas categorias técnicas ou nas categorias mais artísticas mesmo. Então, assim, o estúdio colocar 100 milhões, o filme colocou 100 milhões no filme, lucrou 170,
sendo que lucrou 170, movimentou uma série de empregos, foi indicado, ganhou 2 Oscars, na verdade, fez o nome de vários atores ali, que provavelmente vão voltar a trabalhar com o estúdio também. Então, assim, apesar de ter esse retorno modesto, foi positivo. No fim das contas, foi positivo para todo mundo. Você tá falando que teve muito filme ruim, mas o Alien é dele, né? Vamos concordar. Eu tô com a Ele tem filmes bons. Tem os filmes bons, né? A Cruzada também é um filme bem legal, que é o Kingdom's Heaven. Cruzada é legal. Que é com Orlando Bloom. Inclusive, Cruzada tem uma versão estendida de Cruzada, de 3 horas de duração, que é sensacional, muito melhor que a versão cinema. Eu vou ver se eu acho no cinema pra assistir. Porque assim, André, ele tem os filmes, por exemplo, Conselheiro do Crime, de 2013, que é horroroso. Horroroso. Aí ele tem Robin Hood, de 2010. Também não acho um filme ruim. Acho um filme ruim. Nossa, eu acho não acho um filme ruim. Não é um filme sensacional, mas não é um filme ruim. Tá? Mas melhor do que realmente foi. O Robin Hood de 2010 ele tem um problema que é aquilo. Ele fica no limiar entre tentar ser uma história real, assim, entre aspas, né? Com o máximo que você consegue de ter de história real do Robin Hood. E ser uma ficção histórica. Então ele fica naquela. Tem momentos que realmente ele bota fatos reais, tem momentos que é fictícios. Sendo que aí, o final é bem anticlimático também. Então, não sei. E ele tem também o Hannibal, né? Que também é de 2001. Que também que é a continuação do Silêncio dos Inocentes. Que, assim, também é outro filme que, nossa, é horroroso. Mas é história para outro programa. Tá, mas, por exemplo, G.I. Jane é dele, que é o Até o Limite da Honra, que é um filme muito bom. Você que legal. também tem essa questão de guerra, política dentro das Forças Armadas, aquela confusão toda. E aí também tem outros filmes também. Esse American Gangster, acho que eu já vi, vou até assistir de novo, foi com Denzel Washington. Né? O Gangster Americano legal também. O filme do Perdido em Marte também é dele, é um filme legal, que é com Matt Damon. Maravilhoso. Inclusive, são filmes bons. Esse ano, o Ridley Scott ele vai lançar 2 filmes, inclusive, que é o House of Gucci, que ele vai contar a história do assassinato do cara lá do presidente fundador da Gucci, criador da Gucci, enfim, e O Último Duelo, também, que é um filme com Ben Affleck e Matt Damon, se eu não me engano. Que também vai ser um filme medieval também bem interessante de se assistir. Ele tem um filme, O Duelo aqui, né? Um filme britânico de guerra, de 77. O Duelo, Os Duelistas, O Duelo, de 77. Tá fazendo Os Duelistas, de 77. Esse é um novo, vai ser esse ano. Que também, assim, aí você vai falar... narrativa. Vamos respeitar, né? Aí tem 25 filmes nas costas, né? Você dizer que tem 2, 3 ruins, tá uma média boa, né, Ícaro? Talvez tenha te marcado bastante Hannibal e o outro, mas eu gosto da direção que ele faz, assim, eu acho que ele, pensando em outros filmes também, como Gladiador, Falcão Negro em Perigo, etc. Ele consegue trabalhar. Eu não queria entrar nessa área, mas eu também não gosto de Gladiador. Sendo que eu acho que eu já Tudo bem. esse outro aí. Acho que já. Mas ele consegue trabalhar bem os personagens, né? Acho que ele dá uma profundidade claro que isso também tem a ver com o roteiro, mas ele consegue dar certa profundidade nos personagens também. Nos filmes que eu conheço dele, né? O G.I. Jane eu acho muito bom. É uma direção acima da média, no geral. Não, e assim, ele é um cara que filma muito bem, ele consegue dar ficção histórica para ficção científica também, seja no Alien, seja no Prometheus, que também é dele, que é um filme que eu acho muito subestimado, a galera, muita gente não gosta, sendo que eu acho um filme super interessante. O novo Alien, que foi dele também, o Alien Covenant, também é bem interessante. Então, assim, o cara tem uma noção de estética também para os filmes, o cara consegue representar muito bem parte histórica, filmes históricos, quanto filmes de ficção científica. Então, assim, é incrível. Apesar desse filme bem ruimzinho que ele tem, que assim, quando o filme dele é ruim, é pra ser ruim mesmo.
mas ele é acima da média. É um filme ruim de 100 milhões de dólares. Ai, ai. Deixa eu te perguntar, né? Voltando um pouquinho ao Falcão Negro em Perigo, né? A gente já falou bem, já falou mal, já fez alguns comentários. Mas qual foi a cena que, assim, mexeu mais contigo no filme? Putz, é quando o cara cai lá, o Blackburn lá cai do helicóptero. Aquela ali acho que foi a cena que mais marcou também. Logo no início, quando eu vi da primeira vez, eu pensei, putz, que idiota. O cara desce de helicóptero várias vezes e cai aí. Sendo que depois, com o tempo, né, você vai reassistindo o filme, vai pegando todas as nuances e tal. A questão de que também ele caiu porque se desequilibrou, enfim. O helicóptero tentou desviar e ele soltou. Tentou desviar e ele soltou. Então, e eu acho uma cena bem emblemática também, porque não é só ele caindo, né? Ele cai com toda aquela nuvem de poeira que se forma ali embaixo. E assim, não chega nem assim um slow motion, mas ele cai até um pouco mais devagar do que o normal. Então, assim, acho bem emblemática essa cena. A cena que mais incomoda é quando o cara tá querendo pegar a femoral do outro pra suturar, velho. Aquela cena eu sinto dor quando tá acontecendo. Fica assim, meu irmão, e o cara. E o cara, não, segura aqui, abre a perna. Sangue voando, aquela confusão toda. Sangue pra cacete e tal, e consegue prender o cara. Ah, não, você vai sobreviver, tá tudo certo. O cara acabou de abrir o maluco no meio do negócio, suturar. E o cara. E ele morre, né? Morre tempos depois. E outra curiosidade que eu fui procurar pra ver quem era. Eu fiquei vendo um filme tentando achar quem era. O Tom Brady, né? Que é o Venom, né? Que é o Bane Hardy, do Batman. Tom Hardy, desculpa, Tom Hardy. Ele é o cara que tá segurando ele. Ele é um dos caras que fica perdido. É ele e o outro dentuço, que o comboio acaba se afastando e abandonando ele lá. E ele tá magrinho, velho. Ele deve estar com 50 quilos no filme. E ele é enorme, né? Ele é famoso pelos filmes. Ele é o piloto do Dunkerque. É o primeiro filme dele. É o primeiro filme dele. E assim, eu não reconheci, velho. Mas a participação dele nesse filme também é legal, é bem marcante. E muitos dos atores aí, alguns dos atores desse filme são atores que você só vê em filme de guerra interpretando soldado. É incrível. Talvez a gente nem reconheça o nome do cara, mas quando aparece ele, é como soldado. Não, o cara só faz isso, né? É a carreira inteira dele só fazendo isso. E a gente reconhece muito desses rostos no filme também. Tem uns caras que... Direto, né? Tem uns personagens bons. Bom, Ícaros, estamos encerrando nossa live, né? Acho que foi massa. A recomendação que eu dou para vocês assistirem Falcão Negro em Perigo. E também tem outros filmes do Ridley Scott no Netflix, né? Esse Gangster, né? O Gangster, que o filme original American Gangster. Tá com o Gladiador lá também. E o Robin Hood, né? São dois filmes que o Ícaro não gosta, mas tá lá para assistir. E eu acho que são... O Gladiador é um filme que marcou uma geração. Todo mundo assistiu, gostou de assistir. É um filme bonito. É um filme bonito. Com o Gladiador é que ele é um filme histórico, sempre que ele tem tanto erro histórico, ele tem tanta forçada de barra, que não sei, sabe? Eu fico pensando, nossa, tipo, final, o imperador descer pra brigar com o cara ali, eu fico, nossa, não, gente. Ali. Não, mas ele é feito de uma maneira. Eu lembro que quando a gente viu esse filme, a gente ficou assim, não é possível. A gente foi procurar na Barça, que a gente tinha Barça em casa. Então a gente assistiu no VHS, tinha nem DVD. Não, era DVD já. 2000, né? 2000 já já era DVD, a gente assistiu no DVD e depois a gente, não é possível. Aí foi procurar na Barça se existia o tal do Maximus, Decimus Meridiums e não sei o que, fazer aquela pesquisa e tal. Aí não achou porra nenhuma. Mas deu esse quê de veracidade no filme, né? O filme, e é um filme diferente, por exemplo, do Falcão Negro em Perigo, que tem esse quê mais documental, né? Câmera na mão, coisa sacudindo. O Gladiador é um filme bonito. Ele é um filme, né, com a direção mais trabalhada, para causar emoção, comoção. A trilha sonora, bem bonita também no filme, né? Também. A trilha sonora do Coisa também é boa. E se pensar na época, assim, 2000, o público não era tão exigente em questão, assim, de filme histórico, ser absurdamente... Ícaro não tava vendo o filme ainda, né?
Não tava. Pô, 2000 eu tinha o quê? 6 anos, poxa. Não, eu tava vendo o filme, mas eu tava vendo filme de terror. Era diferente, eu não via esse tipo de filme. Então, Tá assim, certo. a galera, na época, também não era tão exigente em relação a isso, porque tem uns erros grotescos ali, mas, enfim, isso é papo pra outro programa mesmo. Pra outra loja. Aí deixa eu te perguntar, você tem alguma recomendação pra gente? Cara, tenho. Eu vou acabar caindo naquela de recomendar filme que tá no cinema de novo. Ah, tá, Mas ok. Por sinal, tem uns que eu tenho que assistir ainda, que eu não assisti. pronto. A gente, Ah, a gente hoje, hum. a gente hoje falou muito de que o Ridley Scott é um ator que já é um diretor que já está mais idoso, que tá fazendo filme aí um atrás do outro, né? Vou indicar aqui o novo filme do Clint Eastwood, que é o Cry Tá Master. vivo ainda? Tá vivo, 91 anos, dirigindo e atuando, assim. E o filme é sensacional. Cry Macho. É incrível, Tá. é incrível. O filme, ele tem uma fórmula básica, é aquele filme assim, de aventura, de que um homem tem que buscar, um velho, na verdade, tem que buscar um adolescente e levar ele do México para os Estados Unidos, atravessar a fronteira, e nesse meio caminho, um vai aprendendo com o outro, né? Tem muito disso. O que eu acho interessante é que o filme, o próprio Clint Eastwood faz uma autocrítica a ele mesmo, porque o Clint Eastwood, por muitos anos, foi o símbolo do macho, né? Do cara do homem brabo, né? Fazendo aquele filme de Velho Oeste e tal. E nesse filme ele faz realmente uma autocrítica que ele diz, cara, eu não ganhei nada com isso. Então é um filme que ele deixa se sentir mais, chorar e tal. É bem interessante, é um filme bem legal. Possível, talvez seja... Tinha que fumar 3 cartelas de Hollywood por dia, aquela ideia, né? Década de 70. Talvez seja o último filme dele, porque, putz, o cara tem 91 anos, né? Ninguém sabe quando é que ele vai partir, sendo que o cara tá realmente tá bem. Um outro filme que eu vou indicar é o Candyman, que é a continuação do Candyman de 1990. É um filme de terror, só que, apesar de ser terror, é bem violento, mas é bem interessante porque ele vem nessa nova onda de filmes de terror que ele tem a crítica social. Então, tem toda uma crítica assim, ao racismo e tal. É um filme É bem tipo Dan Was, né? Qual? É nessa pegada? Dan tipo Was. O Us, pronto. É como se fosse o Us e tal. Não assisti também não, mas só em ver o cartaz eu já sei que dá susto. O mais legal assim, a fotografia desse Candyman é linda, é algo absurdo. Parece que tudo foi esculpido nas cenas, assim, a fotografia é linda. E um último filme assim, uma menção honrosa que eu queria dizer, um que eu assisti na Netflix esses dias, que é com Denzel Washington, que é aquele O Protetor, sendo que foi O Protetor 2. Assim... Ah, tu não tinha visto ainda não? Eu não tinha visto. Esse filme bem legal. Mas o que eu quero citar é o Old, que é o novo filme do M. Night Shyamalan. Diretor do Sexto Sentido, Sinais, Corpo Fechado. É um filme, assim, é um dos filmes dele que você vai assistindo já esperando o plot twist do filme, né, a reviravolta. Sendo que é um filme interessantíssimo, que é a história de umas pessoas que elas vão para uma praia, sendo que nessa praia o tempo passa mais rápido. Então as pessoas começam a envelhecer rápido. Então, qual o filme? Desculpa? Old. Não. OLD. Old. Não vi não. Então, Então, por exemplo, no filme a galera chega com as crianças na praia e eles começam a perceber que as crianças estão envelhecendo, né? E como é que você lida com isso psicologicamente? Como é que você tenta compreender o que está acontecendo ali? É um thriller bem interessante, assim, não chega aos pés de um Sexto Sentido, de um Corpo Fechado e tal, mas é um filme bem legal, bem interessante com essa temática de suspense. O Protetor 1 e 2 estão no Netflix, né? O 2 eu sei que tá, o 2 eu não tenho certeza. Esse Old tá no cinema ainda, né? Eu acho que tá no cinema. Tá no cinema, né? Tem que dar uma olhada no cinema. O Candyman tá no cinema. O Candyman também tá no cinema. Tá no cinema também.
O Protetor 2, o 1 é muito bom, né? E o 2 inclusive, foi a crítica que fizeram no filme, que Denzel Washington nunca faz um filme de franquia, que tem uma continuação. E o Isso. Protetor 2 tem. Foi a Como eu primeira vi o 1, continuação, né, da carreira dele. da carreira dele. E como eu vi o 1, é que nem 11 Homens e um Segredo. Você já sabe que vai ter plot twist, então você só senta e assiste. É um bom filme, é um bom filme. Eu assisti, acho que até com meu pai no cinema na época, pra você ter ideia. E assim, recomendo o Protetor, né, pra gente encerrar. E um que eu vi que eu achei muito bom, que quem recomendou foi minha prima Daniela, foi O Pai, que é com o cara que fez o Hannibal, Anthony que eu Hopkins. esqueci. Que ele sofre de problema de... Ele tem Alzheimer. Só que é um drama que ele te envolve de uma maneira que tu fica perdido, como se você tivesse Alzheimer assistindo o filme. Porque o diretor, ele constrói de uma maneira a narrativa, a história, que você fica perdido. Então você não sabe se é o mesmo dia, se já passaram vários dias, Se o se é a cara tá mesma na casa situação que dele, você... né? Tu viu esse filme? Me vi, aham. Ah, tá. Se ele tá na casa dele ou não, se as pessoas com quem tá conversando realmente existem. Então é um filme que tu fica perdido, como se você tivesse realmente Alzheimer. Então ele é muito bem, o roteiro fantástico, o filme é bonito, os personagens, os atores são maravilhosos. E é um filme que eu recomendo também. Talvez você encontre aí naquele cinema também para Não, poder assistir. Ele não tá nem na Netflix, nem no. Você consegue pegar no YouTube. YouTube você consegue assistir por R$ 6,90. Acabei de ver. e R$6,90 você não para pra pegar nem na rua, né? Se você encontra no shopping. É, Então, é. Pois é, não paga nem a passagem, não paga nem um litro de gasolina. Certo. Eu vou encerrar então, já até estourou um pouquinho o tempo, né? Queria agradecer mais uma vez Ícaro, né, fazer essa live, essa troca de ideia, né? Falou sobre o Falcão Negro em Perigo. E até confessar, né? Eu pensei, pô, vou fazer uma chamada. Eu falei, pô, não dá, tem que ter equipamento, tem que ter. Eu falei, não vai dar pra fazer. Aí eu acabei deixando pra lá. Mas sábado que vem a gente pode definir um filme também, né? Conversar um pouquinho para ver. Algo que dê sábado pra que fazer vem uma já é chamada. outubro, né? Já Me recomendaram a é. gente fazer também, talvez alguma sessão tipo Halloween, filmes de terror. Eu acho que talvez fosse interessante a gente pensar nessa estratégia, né? Já que tá chegando perto do Dia das Uhum, Bruxas, do uhum. finado, deixa eu ver uma sessão de terror, já que tu gosta. E que aí eu posso dar o veredito se o filme é bom ou não. Mas é isso. É isso, é isso. A gente vai vendo qual filme a gente vai falar. Quais filmes a gente fala lá em outubro. Tá ok. Então, mais uma vez, agradecer Ícaro e a presença de vocês e até a próxima. É isso. Tchau, tchau.